É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando ao vivo agora pela HTV, LJTV, pelo Facebook. Programa Pense Bem, nesta quinta-feira, são exatamente agora 19 horas e 31 minutos. Bate-papo vai ser muito interessante hoje com uma pessoa que eu tive a felicidade de entrevistá-la um tempo atrás, no programa Navegador da Nova Era TV, Augusto Ursato Poser. Boa noite, meu querido amigo Augusto, como é que está? Boa noite, meu grande amigo Lauvir, boa noite a todas as pessoas ilustres que estão conosco agora, né, dessa forma remota, mas muito calorosa. Então, é uma satisfação imensa estar aqui de novo na sua companhia. Estamos aí para um papo muito, muito legal, né, sobre tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que nos faz pensar bem. Gostei, você pegou bem o espírito da coisa, né? O Claro. pensar bem. E realmente, né, nós precisamos, ainda mais nos dias de hoje, né, Augusto? Precisamos pensar bem. Pensar bem da forma que nós agimos, pensar bem da forma que vivemos, com os cuidados necessários, né? Todos nós precisamos tê-los, sem dúvida alguma, precisamos ter esses cuidados. E por isso o programa vem bem a calhar, né? Como pensar bem em relação a todos os temas propostos no programa. Você que esteve comigo, lembra quando foi o ano passado? Não. Ano passado foi 2020, então foi em fevereiro do ano passado, e também foi, porque foi 2 vezes que nós nos encontramos. Assim? Foi fevereiro, a última foi em fevereiro do ano passado, e eu acho que a outra foi na metade de 2019. Exatamente. Então, faz um tempinho já. Um tempinho. Na Nova Era TV, no programa O Navegador, né? Foi bastante interessante. Isso, exatamente. Foi muito bom o programa naquela vez lá. Seu pai, aliás, vamos mandar um abraço para o seu pai e a tua mãe Elisa, e o teu com pai certeza. Eles estão nos assistindo. Eles estavam conosco naquele dia lá no programa, foi realmente muito legal a participação. Teu pai até disse assim, poxa, primeira vez que eu participo no estúdio de televisão, né? Foi bastante a gente comenta isso até hoje. Todos os almoços de domingo em família, a gente lembra do programa. Um dia, quem sabe, ele participa, contando as histórias dele. Claro, se ele tem história, vamos agendar, porque agora, da forma que eu estou aqui, né, Augusto? Eu posso, facilita muito. Eu posso conectar a pessoa de qualquer lugar, né? Eu entrevistei um menino que era do Cabo, talvez até ter conhecido, que ele está na Inglaterra, ele foi vencedor de um concurso aqui. Eu entrevistei ele lá diretamente da Inglaterra, foi bastante interessante. Quem que é ele? Agora não me veio o nome, mas foi muito legal o programa. O Leonardo, de repente? Ele venceu um concurso aqui lá. Ele está estudando lá na Inglaterra agora. Eu não me recordo o nome, mas se eu lembrar, daqui a pouco eu cito aí. O programa dele, inclusive, está no Facebook. Está no meu Facebook. Que legal. Então, show, vou procurar. Depois procure e você vai acompanhar lá com certeza. Naquela época em que nós conversamos a última vez, você estava concluindo o seu doutorado, é isso? Mestrado. Não cheguei no doutorado ainda. Ainda não tive capacidade mental para tanto. Por que não? Claro que tem, rapaz. Foi bastante puxado. Foi meu mestrado, eu aprendi muito, me dediquei muito. Nós fizemos um trabalho muito interessante, né, sobre a produção de pereiras aqui
em Santa Catarina, na verdade, na parte de clima temperado, né, ali em Lages, porque, na verdade, mais de 96% das peras, da pera, fruta consumida aqui no Brasil, ela é importada. Mas nós temos condições de produzir pera aqui, né? O que nos falta é um pouco de conhecimento técnico. Então, nós trabalhamos aí com alguns cultivares de algumas variedades de pera, né, de pereiras, tentando adaptar, fazendo fertirrigação, fazendo adubação específica, polinização, né? Então, a gente conseguiu ter resultados muito bons. Vamos ver se a gente consegue tocar adiante esse projeto, porque foi realmente muito interessante, fruto daí de Lages mesmo. Sem dúvida, eu me recordo, acho que até comentei com você, naquela época que, como você até comentou, que cultivar a pera é bastante complicado, não é muito fácil, não. Sim, exatamente. Recorda que eu acho que eu comentei a respeito do Matusalém Iospe. Acho que eu comentei contigo, né? Lembra? Sim. Lembra? Sim. Eles são plantadores de maçã há muito tempo, e eu recordo de que na época, ele até o Matusalém já não está mais conosco, já foi lá para o andar de cima. Eu me lembro na época que eles estavam iniciando a pesquisa e o trabalho com pera. Acho que até comentei. Então, essa foi a dificuldade. Então, eu gostaria, relembra um pouco dessa dificuldade, como está hoje a evolução dessa técnica. Então, há um bom tempo atrás, quando começaram a produção de macieiras, aqui ali, na verdade, na região, né? Hoje eu estou aqui por uns dias aqui em Barra Velha, também em Santa Catarina, mas eu sou gaúcho, sou lá de Marau, né? Marau fica ali nos campos de cima da serra, a cultura e o clima são bem serranos, mas já fica geograficamente um pouco nos campos de cima da serra, e há um tempo atrás, os pomares que hoje são pomares de macieiras, principalmente ali em Lages, São Joaquim, também em Vacaria, muitos deles foram implantados com pereiras. Eles eram pomares de pereiras. Só que a pereira ela é muito mais delicada, exigente, sensível que a macieira. Então não se tinha muita noção, porque todos os cultivares que tinham as variedades, elas eram estrangeiras, elas vinham da América do Norte, elas vinham da Europa, e elas não tinham uma adaptação muito expressiva, muito fácil, uma boa adaptação, vamos dizer assim, nessa região, por vários fatores, clima, solo, a interação de clima e solo, os tipos de adubação, a quantidade de chuva, o tipo, manejo, a poda, a forma de colheita. Então, tudo isso acabou prejudicando esse futuro da produção de pera aí. Muitos pomares, eles foram dizimados e no lugar foram implantadas macieiras, que deram muito mais sucesso, que é um pouco mais fácil de produzir, né? Então, acabou se criando um certo preconceito dos agricultores, dos fruticultores com a pera, porque dava muito trabalho e não estava dando retorno. Então, e dado que nós temos condições boas para produzir pera, nós só precisamos adaptar as variedades que nós temos, a questão de enxerto, porta-enxerto, cultivar copa, né? Nós precisamos adaptar, chegar num equilíbrio para poder ter uma produção de tanto sucesso, se não maior do que nós já temos com a macieira, por exemplo. Sim. Existe a variedade serrana, né? Como se chama a variedade nativa, né? Pera nativa. Existe, né? Eu me recordo, na verdade, quando pequeno tinha. Então, mas na verdade ela não é correto chamar de nativa, porque nativa é o que nasceu aqui, que é da América, por exemplo, aqui do Brasil, né? Nós temos a pera, ela é mais da região lá do Oriente Médio, do Mediterrâneo, daquela região de lá. Então, com certeza, essa pera que hoje em dia, essas peras que nós comemos no mercado, essas maçãs, essas frutas como um todo, todas têm um melhoramento nelas, genético, né? Foram selecionadas os melhores. Antigamente, tinha-se praticamente 1 ou 2 cultivares, 1 ou 2 variedades, e elas não eram tão boas, não eram tão melhoradas. Da mesma forma que antigamente também não se tinha vacas que pudessem dar tanta quantidade de leite como nós temos hoje, né? Galinhas que dessem uma produção como nós temos hoje, galinhas
como a Legorn, aquela galinha branca que dá que é uma galinha poedeira, né, para postura de ovos, ela é branca, aquela que coloca os ovos brancos, ela consegue passar de 300 ovos por ano. Então, isso é muito. As galinhas que a gente tem em caipira, que o pessoal chama, ou lá na minha região a gente chama galinha de colônia, elas colocam 80 no ano, enquanto essas aí melhoradas, né, elas colocam mais de 300. Então, as variedades de pera, antigamente, elas eram árvores muito grandes, com certeza você lembra, árvores enormes, com tronco enorme. Eu ia comentar isso exatamente, você acabou de falar, eu vou dizer por quê. Eu morei em Otacílio Costa e nós tínhamos um pomar, e a pereira era uma coisa absurda, de grande, muito. Até para colher era complicado, subir daqueles galhos e tal. Aí você acabou entrando no assunto. E qual foi o trabalho que foi feito, que foi diminuindo o processo para diminuir o tamanho da árvore? Existia naquela época, eu me recordo que nós tínhamos uma pera, chamávamos pera d'água. E uma outra qualidade que era pera-ferro. Pera-ferro, sim, conheço as duas. A pera-ferro bem mais escura, mais grossa, você mordia e sentia o pectato de cálcio, que é aquelas bolinhas de cálcio mais durinhas, né, que quebra no dente. Ela é mais... E a pera d'água já, ela, como o próprio nome diz, ela era bem aguada, ela não tinha tanta polpa em si. Então, para fazer chimia, para fazer doce, usava-se a pera-ferro, né? Que era mais... Então, o que aconteceu? Foi se percebendo com o tempo que essas árvores, para ela chegar naquele tamanho, né? Porque ela é um ser vivo, ela precisa crescer para depois estar madura fisiologicamente, para se reproduzir. Ou seja, as frutas, a árvore só produz as frutas porque ela tem a intenção de se reproduzir, porque lá dentro tem a semente que vai dar origem a novas árvores. Para ela chegar a estar madura fisiologicamente, assim como nós humanos, né, que nós chegamos na puberdade, por exemplo, ela precisa crescer. Uma árvore como aquelas antigamente, da pera d'água, da pera-ferro, ela levava anos para atingir aquele tamanho e começar a produzir. Além de você perder muito tempo, de você ter muito gasto de adubo, de água, para ela chegar naquele tamanho, né, e ficar esperando, ela produzia, mas não produzia tão bem, os frutos não tinham lá tanto gosto, tanta qualidade. Foi se percebendo que quanto menores eram as plantas, mais fácil de você cuidar, de você podar, né? Então foram selecionando plantas que tinham um porte menor, mas que produziam bastante frutos, com frutos saborosos, de qualidade, plantas sadias, né, que não apresentavam ali as doenças de plantas, as moléstias, enfim, como queiram chamar, né, e foi selecionando isso. Além disso, nas macieiras, nós temos... A macieira pertence a uma família botânica das pomóideas ou pomáceas, que são os frutos em forma de pomo, que é a maçã, a pera, o marmelo e a néspera europeia, né? Que são perdão, não é a néspera europeia, é a néspera. Existe a néspera europeia e a néspera. Enfim, são frutos em forma de pomo. Nós conseguimos, enfim, os humanos, os cientistas, né, conseguiram descobrir que nós podíamos enxertar pera em marmelo. Quem conhece a árvore do marmelo, o marmeleiro, né, que dá o famoso marmelo para fazer a marmelada, sabe que ela é uma árvore bem menor do que uma pereira antiga. Se você conhece, Lauvir, acredito que conheça o marmeleiro. Conheço. Bem menor do que a pereira, né? Bem menor. Então, os cientistas em si conseguiram casar a pereira com o marmelo. Então, nós fizemos enxertia de pera no marmelo. O que isso acontece? Como eles são da mesma família botânica, eles conseguem se unir, conseguem trabalhar junto. Então, nós temos o porta-enxerto, também chamado de cavalo, né, de marmelo, e nós temos a parte em cima, o cavaleiro, ou o enxerto de pera. O que isso acontece? Ou melhor, o que isso agrega? O marmelo, ele é menor, ele vai, entre aspas, vai falar para a pera, a parte de cima, olha, eu só consigo te sustentar até tal tamanho. Você não pode querer crescer como você estaria acostumada, porque eu não consigo te sustentar. Eu só consigo te fornecer água e nutrientes que vêm da raiz aqui da terra, um tanto, mais do que isso eu não consigo.
Então, ou você fica de tal tamanho e já começa a produzir, ou você não vai ter vida. Você tem que entender isso. Você vai ser menor e vai produzir assim. E a pera acaba tendo que se sujeitar a isso. Portanto, o marmelo acaba segurando o tamanho da pereira, ou seja, segurando o vigor. E daí aquela planta vai ficar menor. E ela força a maturidade, né? Exatamente, porque dela não vai ficar gastando anos em tamanho. Ela vai entender que aquele tamanho já é suficiente, porque ela não consegue mais do que aquilo e já vai produzir. Então, em vez de nós termos essas plantas enormes, né, que ocupam um quintal inteiro, quase uma pereira, nós temos elas plantadas a 1 metro uma da outra. Nossa, menores, produzindo. As macieiras, nós temos macieiras plantadas a 80 centímetros longe uma da outra. E ela cresce, a gente cuida dela como uma espinha de peixe, né, na altura que um homem adulto consegue colher sem precisar de escada. Isso facilita muito. Sem dúvida. E, indiretamente, isso ajuda em redução de custo. Reduzir custos é a principal forma de ter lucro, né? Todo mundo sabe. Sem dúvida. E a produtividade da pereira nesse processo, ela aumentou, daí a qualidade também, né? Porque ela se tornou mais macia também? Exatamente. Ela se tornou mais saborosa, com mais aroma, com mais gosto, com mais açúcar, com mais beleza de você olhar e ver um fruto melhor, mais bonito. Além disso, frutos do mesmo tamanho, uniformes em tamanho. Isso é muito importante, né? Para não ter um frutinho pequenininho, outro maior na mesma planta. A produtividade em si, uma planta dessas mais pequenas, obviamente, em quantidade, ela produz menos do que uma pereira grande. Só que, como nós estamos colocando a 1 metro uma da outra, e não a 4, 5, 6 metros, como era muito antigamente, nós conseguimos ter muito mais plantas por hectare numa área. Então, isso compensa e muito, porque facilita. Eu preciso fazer uma poda, eu mesmo, um homem alto, consigo ir ali e podar, não preciso trepar numa escada para ir lá fazer isso. Eu consigo olhar ela na minha altura, então eu consigo cuidar. Porque, diferentemente de uma planta de lavoura, por exemplo, soja, milho, trigo, que você trata a lavoura como uma só, num pomar você trata cada árvore como um ser vivo único. Cada árvore tem o seu número, tem a sua história. Cada árvore tem a sua forma de ser cuidada. Então, isso agrega muito em qualidade e, como eu falei, a gente visa sempre o dinheiro, o lucro, né? Sim. Então, isso dá muito lucro. Sem dúvida, legal. Informações incríveis, tu vê. E cada cada participação sua, algo mais você traz. Sempre tem alguma informação a mais e é muito interessante. Lembrando a vocês que estão acompanhando o nosso programa, estamos falando do lado profissional do Augusto, mas eu vou deixar, se possível, pelo menos o último bloco, se não der já no segundo bloco, e daqui a pouco já vou chamar o comercial, mas daí no último bloco nós vamos falar sobre as coisas gostosas lá do linguajar português brasileiro, português de Portugal, visto que esse gajo morou em Portugal, então a gente vai ter histórias a contar. Então, fiquem ligados, vão compartilhando esse programa para que mais pessoas possam acompanhar. Se quiserem fazer pergunta, mandem pergunta. Tem aqueles programas, né, Augusto, que às vezes nem cabe muita pergunta, mas se você que está nos acompanhando quer fazer alguma pergunta para o Augusto, fique à vontade, que ele está aqui para responder. Eu vou chamar os nossos comerciais rapidinho, Augusto, e nós voltamos já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages.
Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e doutora Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Programa Pense Bem pela HTV, LJTV, Facebook, programa O Navegador Nova Era TV, com a participação desse meu querido amigo, esse jovem talentoso Augusto Orsato Poser. Poser ou Posser? Pode ser, igual pizza, pode ser. Pode ser. Cara, o cara agora complicou, pode ser. Pode ser, na verdade, a minha família é italiana, de pai e mãe. E quando os avós do meu pai vieram para o Brasil, o sobrenome escrevia-se com 2 letras Z, igual pizza, né? Isso, então era Potser. Mas daí chegando aqui, o escrivão colocou... Isso aconteceu com várias pessoas, né? Que vieram dos países, né? Acabou errando a forma da escrita. Mas o correto é... Então a gente acaba falando Posser ou Potser. Né? Pode ser. Mas como eu disse assim, o alemão, o Fritz, lá na Plumenau, disse, para você te falar pode, você põe batata quente no boca. Para você falar assim, pode. Exatamente. É muito bom isso. Eu adoro os sotaques das pessoas, as histórias assim relacionadas a etnias, as culturas culinárias, eu acho isso muito interessante. É tão enriquecedor, né, Augusto? É tão enriquecedor muito. Você participar, trocar informações. Eu, por exemplo, eu tenho sangue português, sangue alemão e índio. É uma mistura bem interessante. Olha só, uma verdadeira salada brasileira. Aliás, eu acho que a maioria dos brasileiros, nós somos uma salada, né? Uma salada bem interessante, por sinal. Exatamente. Mas isso é que cria algo bacana, né? A miscigenação se torna melhor, eu acho que... Você que também trabalha na cultura, essa miscigenação também ajuda e muito, né? É muito importante. Com certeza. Isso é muito legal. Gurizinho, então me conte, o último programa você tinha terminado, então, o seu mestrado, aí você estava indo para o Rio Grande do Sul. O que você foi fazer no Rio Grande do Sul, Augusto? Então, no último programa... gosto de lembrar, eu tinha acabado de apresentar minha dissertação de mestrado, então acho que foram quase 4 horas lá, apresentando para a banca, né, uma banca maravilhosa, e eu estava aquele dia assim, ao mesmo tempo que eu estava cansado, eu estava aliviado por ter terminado mais uma etapa, né, e estava muito empolgado por ter a oportunidade depois de todo esse processo, esse dia imensamente importante para mim, poder encontrar você naquele programa que foi muito, muito especial para mim e para os meus pais que estavam junto, né? Eu fui para Amaral, voltei para Amaral, para minha terra natal, que é ao lado da... Amaral é uma cidade de uns 43 mil habitantes, se eu não estou enganado, uma cidade de colonização italiana, ao lado de Passo Fundo. Amaral é uma cidade muito bonita, a gente tem uma agricultura muito forte, uma indústria muito forte, a cidade é muito bem enfeitada, com flores, o pessoal cuida muito, é muito bairrista, sabe? Nós temos lá a Rota das Salamarias, nós temos várias agroindústrias familiares que produzem salame, queijo, erva mate, o agroturismo, e chocolate também é produzido na cidade. É uma cidade tenho muito orgulho, sou suspeito para falar, né? Mas quanto a minha cidade, realmente ela vale mesmo a pena conhecer. Eu fui para Amaral e isso foi em acho que fevereiro, e logo uns dias depois, eu menti para você, não foi em fevereiro do ano passado, foi em outubro do ano passado. Outubro de 2019. Olha só, outubro de 2019. Exatamente, outubro de 2019. Faz muito mais tempo que a gente se viu a última vez. Exatamente. Então, em janeiro, eu fiz um processo seletivo para professor universitário. E eu passei, sou professor universitário até hoje na Anhanguera Educacional, curso de agronomia. Até aproveito para mandar um grande abraço para os meus alunos da agronomia, que
Eu muito mais aprendo com eles do que lhes ensino, até porque o papel do professor não é em si ensinar, mas é encantar os alunos com o conhecimento e fazer com que eles mesmos corram atrás, né, encantados com isso. Gosto muito dessa definição, gosto muito disso. Gosto muito disso. Que claro, principalmente. Na nossa caminhada, na nossa vida, nós adquirimos conhecimento, e o que você colocou, eu acho muito bacana. Adquirimos conhecimento, nós temos uma obrigação de transmitir esse conhecimento. E quando nós estamos transmitindo o conhecimento, o retorno que vem destas pessoas que estão recebendo, ele vem agregado de outros valores, do conhecimento das experiências dadas e por que passam essas pessoas. Então, essa troca, esse feedback realmente é muito interessante, Augusto. E gostei muito, você falou, isso aí, isso é ser verdadeiramente um bom professor, aquele que não é o senhor de todas as verdades, mas é aquele que partilha e compreende as verdades. Eu sempre digo, não existe uma única verdade, existem verdades. E é importante que tenhamos a capacidade de harmonizá-las. Entender que esse que está aqui, você que está aí, e tantos outros que estão nos acompanhando, são únicos. Nós somos unos, nos assemelhamos, mas não somos iguais. Somos individualidades. E cada individualidade com sua verdade. Então, essa sua colocação matou a pau, guri. Não podia ser diferente da pessoa que eu conheço, do que eu conheci você, não podia ser diferente. Por favor, continue. Aliás, eu quero já perguntar, o pessoal da sua cidade lá deve estar acompanhando o programa, um caloroso abraço. Com certeza. A todos vocês. Podem se manifestar no programa, fiquem à vontade. Todo o pessoal, seus colegas, deve ter o pessoal acompanhando. Nós temos aí 76 compartilhamentos do programa, que é muito interessante. Continue aí, meu jovem. Só para complementar, muito obrigado por todas as colocações. Diz que, na verdade, quando nós fizemos um elogio para alguém, é porque nós estamos sendo capazes de reconhecer no outro aquilo que nós mesmos temos, né? Da mesma forma, quando nós fizemos uma crítica também, nós só conseguimos identificar aquilo que nós temos também, né? Então, quando nós fizemos uma crítica ou um elogio, dizem que isso fala muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro, né? Eu queria fazer um comentário sobre o ensino, que hoje em dia acesso ao conhecimento está muito fácil, né? Olha essa ferramenta maravilhosa que nós estamos tendo aqui hoje, podendo você, na minha amada Lages, que eu tenho um carinho muito especial, uma cidade que me acolheu muito bem mesmo, gosto muito de Lages, do povo lagiano. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal lá da Igreja de São José, lá perto do batalhão, pessoal que me acolheu muito bem, um grande abraço. E, enfim, o conhecimento hoje, nós pegamos a internet aqui, nós temos acesso a praticamente tudo. São raríssimas as coisas que a gente não consegue acessar, são raríssimas informações que não estão disponíveis, né? Então, para os alunos, isso é bom. O professor, hoje em dia, não é mais aquele que detém o conhecimento, não é mais aquela referência de conhecimento. Hoje, a nossa referência não dá para ser hipócrita e não dizer que a nossa referência é a internet. Nós vamos procurar algo na internet. Inclusive, até bulas de remédio, a gente chega em casa, às vezes larga a caixinha e fala, qualquer coisa eu pego a bula na internet. Eu acho que o principal papel do professor hoje em dia não é passar conteúdo, mas é trabalhar numa metodologia ativa, ou seja, eu tenho que encantar o meu aluno com aquele conteúdo. Se eu estou dando aula sobre produção de peras, eu tenho que encantar o aluno com aquele conteúdo, porque essa é a forma de eu fazer com que ele queira se apossar, sentir-se dono do conteúdo e procurar mais. Então, encantar o aluno com o conteúdo e encantar-se também com o próprio encantamento do aluno, eu acho que é a forma mais ativa de aprendizagem que tem hoje em dia. Diferentemente de anos atrás, que nós só sabíamos aquilo que os professores ou que os idosos, os avós, que eram também detentores do conhecimento, né, tinham. Hoje em dia não é mais bem assim, não é mais assim, né, dessa forma. Então, o encantamento pelo conhecimento, e ele tem que ser libertador. Uma pessoa que tem conhecimento, ela tem que encantar as pessoas. Olha, eu vou conversar com o Lauvir. Lauvir é uma pessoa que entende muito de comunicação,
nossa, eu vou conversar com ele, e ele é muito humilde, ele me ensina, ele me encanta, e é exatamente isso que o conhecimento tem que fazer. Ele não tem que, como eu posso dizer, fazer as pessoas se sentirem mal, massacrar elas, humilhar elas. Não, ele tem que libertar elas, encantá-las. Eu acho isso, o conhecimento em si, dessa forma, para mim, ele é divino. Eu não estou conseguindo te ouvir. Você falou uma coisa muito importante, Augusto, isso é muito importante isso. E mês de março agora, eu comemorei 20 anos de O Navegador, e tu lá esteve na Nova Era TV. Que legal. Foi 20 anos de programa Navegador. Eu quero dizer a você, digo a todas as pessoas, todos os telespectadores, os meus queridos amigos, eu digo meus queridos amigos, porque são tantas pessoas que acompanham tanto o meu programa Nova Era TV, como acompanhavam antigamente na Imagem TV, hoje na HTV, na LJTV, na Rádio 101 FM, que pessoas de longe acompanham o programa, até pela internet, e dizer que coisa boa. Em 20 anos, Augusto, eu sempre, a tônica do meu programa é fazer com que o meu programa fosse sempre um programa leve, gostoso e informativo. Eu jamais, em momento algum, deixei um convidado numa situação difícil. Eu acho que não compete a um apresentador criar um ambiente ruim ou desagradável. Eu até começo a refletir, não sei se você vai compartilhar comigo, né, nesse raciocínio, nesse pensamento. Eu vejo hoje programas, por exemplo, principalmente na área da política, repórteres querendo deixar as pessoas, o seu entrevistado, em situação difícil, e cria uma pergunta complicada, isso, aqui e ali. Eu acho isso aí um desperdício de tempo. Eu acho que você pode trabalhar uma entrevista, por exemplo, falar... Eu entrevistei algumas pessoas sobre política, mas eu nunca pedi a carteirinha do partido político dele, nem faço questão, porque eu sempre digo, eu não tenho partido político. O que eu quero é o conhecimento daquela pessoa que está ali me dando a entrevista. Eu quero saber o que aquela pessoa pode trazer de bom para o programa, o que aquela pessoa pode trazer de bom, de positivo, para aquelas pessoas que estão acompanhando o programa. Então, em momento algum, em 20 anos, criei alguma situação ou um problema que criasse um complicador. Só a nível de exemplo, Augusto, eu fiz um programa um tempo atrás, já uns 3 ou 4 anos atrás, era na Rádio Guri ainda. Era na Rádio 101 e Rádio Guri, eram as duas rádios. Um programa, você imagina, quando se diz, vamos falar sobre futebol ou falar de religião, tem aquele que pensa diferente e às vezes entra da bate-boca, não é isso? Não é isso que acontece de vez em quando? Exatamente. Imagina você que eu entrevistei um pai de santo, um padre e um pastor no mesmo programa. Ah, que legal. O que você imaginaria que acontecia num programa desse? Eu acho que ia ficar um clima talvez chato, porque às vezes as pessoas, muitas vezes eu já vi programas assim, o entrevistador acaba criando propositalmente um clima de tensão, né? Acaba querendo falar com que as pessoas de diferentes religiões ou diferentes visões políticas falem exatamente daquilo que as separa, e não da grande gama de coisas que as une. No caso ali, a fé. Você chegou ao ponto. Eu trabalhei exatamente e conversei com eles. Vamos falar das coisas boas que cada um tem. Vamos levar informação das coisas boas. E me causou uma alegria, porque no intervalo, no comercial, a curiosidade de um com o outro, fazendo as perguntas pessoais. E na hora do programa foi algo maravilhoso. Foi uma harmonia que você não pode nem imaginar, ou pode imaginar, que você é um menino muito... Você tem uma espiritualidade muito bacana e você consegue ter o alcance. E realmente isso me deixou muito feliz. Então, isso é que eu primo nos meus programas, é isso. Eu quero trazer algo bom. De coisa desagradável e ruim, o mundo já está cheio. No meu programa, Pense Bem, o Navegador, e aqui nos bate-papos, mas é só coisas legais. Vamos trazer coisas bacanas. Com certeza, com certeza. E aproveito para fazer um comentário. Você disse que tem já 20 anos de comunicador, né? Sim. Eu achei que você não tivesse nem 20 anos de idade ainda, porque que é um piá novo. Não pegou muita estrada de chão, pelo jeito. Essa foi boa. Você realmente uma pessoa incrível. Mas eu digo o seguinte, Augusto, a idade cronológica não é o mais importante. O mais importante é a nossa mente, a nossa cabeça, aquilo que queremos ser,
aquilo que queremos transmitir. Isso é mais importante. Quanto tempo vamos ficar nesse planetinha também não importa. Nós vamos ficar o tempo necessário que devemos estar aqui para cumprir a missão que recebemos quando aqui viemos. Isso faz parte da caminhada de todos os seres. Então, é procurar viver da melhor forma possível, né? Viver da melhor forma possível. Eu procuro viver da melhor forma possível, com alegria sempre. Porque você está me vendo aqui no programa, eu sou no dia a dia, isso aí. Essa brincadeira do alemão, eu faço brincadeira com todo mundo. Chego lá, o imito florianopolitano também, aprendi de vez em quando, imito lá. Poxa! Aí, como é que é? Lanche-Tepô, lá de Itajaí, né? Estás tontinho, estás besta, estás bestinha, estás... Já foste por Ratones, já caminhaste lá perto do Ratones. E quando eu fui... Agora você me fez lembrar de quando eu fui a primeira vez em Florianópolis, eu fui fazer exame na base aérea, para sargento da aeronáutica. Fiz 2 vezes lá, infelizmente não passei. Mas eu cheguei para pegar o ônibus do terminal do centro, primeira vez em Florianópolis, já estranhei da maneira do pessoal falar, na época, eu com 17 anos. De repente, entrando novo, vi uma senhorinha falar para o cobrador, vai para Costeiro um saco de limões. Eu olhei para o amigo que estava comigo e disse, meu Deus do céu, o que será isso? Vai Costeiro um saco de limões. Até depois entender. Interessante. Dois bairros lá de Florianópolis. E os bairros os nomes já são engraçados também. Eu passei por uma coisa parecida quando eu cheguei em Portugal. Fui de Porto Alegre a Lisboa. E imagina, eu estava a minha primeira vez numa viagem grande, eu estava sozinho, ele estava indo para ficar lá um ano que eu sabia que eu não ia encontrar fisicamente os meus pais, né, não ia ter nenhum parente, enfim, eu tinha 20 ou 21 anos de idade, hoje eu tenho 29, e então eu cheguei lá em Lisboa e depois eu ia pegar um outro avião muito pequeno de Lisboa a Porto. E a empresa aérea que administrava tudo isso era a TAP, Transporte Aéreo Português. Quem fazia lá de Lisboa a Porto, que é um trajeto muito pequeno, era a Portugália, que operava para a TAP. E uma senhora queria entrar no avião, ela conseguiu entrar com um desses carrinhos de feira, sabe, que é de metal, né? Não sei como ela conseguiu entrar com aquilo no avião, um avião muito pequeno, tinha 2 lugares, o corredor e 1 lugar. Era muito pequeno. E a aeromoça tentando, né, a comissária, olha senhora, isto não pode, isto é perigoso para a senhora, é perigoso para as pessoas que cá estão, é um perigo grande para todos, temos que dar um jeito nisto, com muito jeito nós vamos pegar o seu pertence e vamos pôr embaixo do banco ou no porão do avião. E a mulher, não queria, não ires fazer isto comigo, isto é direito meu, blá, blá, blá. E daí ela se revoltou com a empresa aérea como um todo e ela disse assim, porque a Portugália não é, nem nunca será a TAP. Vós achais que estáis a tratar com carneiros e eu não sou uma carneiro. Essa foi a primeira impressão que eu tive de Portugal, né? A mulher dizendo, eu não sou uma carneiro. Olha então, só. Assim, foi parecida com essa experiência que você contou, né? A gente pensa, meu Deus, eu estou chegando em outro mundo. Por mais que seja a mesma língua, mas estou chegando em outro mundo. Então, é interessante, né? Perto, né? E tão perto, e tão pertinho aqui. Mas naquela época, para ir a Florianópolis, tinha que ir para o Blumenau. A 282 não trafegava naquela época. Então, ia pela 470. Gurizinho, vamos fazer o seguinte, mais um intervalozinho, aí voltamos para o último bloco. Aí nós vamos falar dessas coisas gostosas, divertidas, que você tem, com certeza. Com certeza. Muita situação incrível, né? E aí vamos culminar daí com essa tua estada aí em Barra Velha, que Barra Velha também, o pessoal açoriano também fala um pouquinho diferente. Exatamente, lembro muito de Portugal aqui. E tu vai falar um pouco do gauchês também, né? Porque Perfeito. Tem o lagianês aqui, o homem do céu, tem lá o gauchês também. Mas nós voltamos rapidinho, até já. Ok, até logo. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras.
No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. De volta para o último bloco do programa Pense Bem, então pela Imagem TV, foi. Um abraço para quem me acompanhou na época, hoje pela HTV, pela LJTV, Rádio 101 FM e o programa O Navegador pela Nova Era TV. Grande abraço a todo o pessoal da HTV, do Reginaldo e o Marco Velho, e o Alair Cel e a Nandinha da Nova Era TV. Grande abraço a todos o pessoal, toda a equipe da Rádio 101 FM. Voltando então para o último bloco do programa, batendo um papo com o Augusto César Borsato. Uma alegria conversar com esse guri, com informações incríveis e um bate-papo agradabilíssimo. Meu ilustre jovem, a sua primeira experiência em Portugal, pois. Então foi isso lá. E agora eu estava aqui pensando, o que queria dizer o carneiro lá? Eu não sei, eu acredito que ela... porque lá tem muitos pastores de ovelhas, enfim, gado bovino, gado equino, gado caprino, gado ovino, né? Eles têm muitos pastores, até porque lá na região tem bastante matilhas de lobo, perdão, alcateias de lobo, né? O coletivo alcateias, perdão. E então não dá para deixar os animais no pasto, nos potreiros, como a gente chama, porque tem os lobos. Então eles têm que ser recolhidos de volta para os alojamentos, né? Para as lojas, como eles chamam, as lojas dos animais, para alojar. E, de repente, ela achou que quis insinuar que a mulher, olha, eu não sou um animal para você me tratar assim, eu tenho meus direitos. Mas, claro, ela estava errada, a passageira. Ela não podia estar com aquele carrinho, até porque o carrinho não tinha nada. Claro, podia ter todo um valor sentimental para ela, mas não estava carregando nada. Ela deveria colocar aquilo em outro local, porque era perigoso para ela, né? Você sabe como é no avião. Então, eu acho que ela quis fazer uma associação. Olha, eu não sou ou uma criança ou um animal para você querer me dar ordens, né? Deve ter sido assim, mas foi engraçado. Não, mas você sabe, eu estava aqui pensando, porque o cordeiro, quando ela diz, não sou um cordeiro, porque o cordeiro ele é muito cordato, né? Ele obedece muito, muito tranquilamente. Sim. Ele vai até para o matadouro com muita tranquilidade. Então, eu quero crer que o sentido com que ela falou seria esse. Não, você não vai me tratar como um cordeiro que vai ouvir e vai cumprir. E vai obedecer, determina. Com certeza. E eu não sou. Então, é o lobo, não era o cordeiro, não. O meu filho Fábio, acompanhando o programa, ele comenta aqui, muitas montanhas lá em Portugal? Muitas. Inclusive, eu morava na província de Trás-os-Montes, ou seja, atrás dos montes. Saindo de Lisboa, você tem que passar por vários montes para chegar lá na região de Bragança, que era onde eu morava. Quem nasce em Bragança é brigantino ou bragançano. Eu preferia o brigantino, achava mais latino, brigantino. E não é o Bragantino aqui do São Paulo, né? Não deixa de ser, né? Poderia ser, né? Bragantino. Porque a Bragança Paulista recebeu esse nome relativo à cidade de Bragança, em Portugal, e também a dinastia dos duques de Bragança, né? O sobrenome da família real brasileira, por exemplo, que veio de Portugal, óbvio, é de Orleans e Bragança. Ou seja, por causa do Ducado de Bragança, que é a região ali de Bragança, que fica atrás dos montes. Então, realmente, eu não estranhava a temperatura e o relevo lá, as montanhas e tal, porque eu moro ali praticamente na serra, né? Então, eu estou acostumado. Inclusive, aqui em Barra Velha, eu vou ter que comprar uma bicicleta, porque aqui é tudo plano, né? Imagina, nós estamos aqui praticamente 2 metros acima do mar, né? Então, é tudo muito plano. Diferente lá de Marau, que é quase 700 metros acima do mar. E é montanhas, né? Então, aqui
nossa, as pessoas andam muito de bicicleta, diferente lá da minha região, porque você vai andar de bicicleta, ou você está indo para baixo, ou você está indo para cima, ou você está descendo a montanha, ou você está subindo o morro, né? Então, me chama bastante atenção. E lá tinha muito morro, realmente, em Portugal, né? Aqueles morros assim que o pessoal planta a tiro e colhe a laço, porque é muito íngreme mesmo, né? E uma pergunta, e quando era esputinho? Os E quando era putinhos, esputinho, E quando era esputinho, havia pouquíssimos... moravas onde? Quando era esputinho, moravas havia onde? pouquíssimos Eu não putinhos. podia deixar passar essa não podia passar, porque tu vai contar essa história também, né? Tem que explicar, a da camisola, claro. Você lembra? Mas claro, que dúvidas, eu não ia lembrar. Foi no primeiro dia de aula. Era eu fiz a faculdade, uma boa parte da faculdade de agronomia, lá chama-se engenharia agronômica, com acento agudo, agronômico. E no primeiro dia de aula, isso era em outubro, já estava começando o inverno lá, né? Em setembro tinha dado o equinócio de outono, isso, que é o contrário daqui, né? Aqui para nós, em setembro, é equinócio de primavera e para eles, equinócio de outono. E já estava começando a esfriar, mas não estava tão frio. Mas os alunos, assim, os colegas já estavam com casaco e tal, e eu também de medo de passar frio, porque lá nevava, eu disse, vai que neve no meio da... Claro, em outubro ainda não ia nevar, mas enfim, não conhecia, né? Todo agasalhado e tal, com um cachecol do Grêmio e um casaco da agronomia, enfim... E o professor estava só de camiseta. E ele olhou assim, parou no meio da aula. A aula era de produção de azeites, de azeite de oliva, azeite de azeitona, né? Azeite de oliva. E o professor olhou assim: opa, estáis todos acasacados? Eu, quando era puto, só usava camisolas. Meu Deus, olhei para o lado do pessoal, vai rir, né? Os colegas vão rir. Pois o professor usava camisolas. E eu disse, meu Deus, mas o que quer dizer isso? O cara era puto e usava camisola. Pois é, né? Daí depois eu cheguei na pousada onde eu estava morando e eu perguntei lá, porque para a atendente, a Carla era o nome dela, Carla Prada, muito querida. Eu perguntei, olha, desculpa, mas deixa eu fazer uma pergunta, o que significa falar isso? Talvez o vocabulário diferente e tal, né? O professor disse que quando ele era puto só usava camisolas. E ela disse, pois, e qual é o problema nisso? Eu disse, não tem problema nenhum, eu só achei que talvez pudesse ter entendido errado. O que é puto para ti? Eu disse, para mim, puto é masculino de puta. Ela, não, puta é um rapaz pequeno, um gajinho. Eu disse, então seria para mim um guri, um piá, um garotinho, né? Ela, E eu disse, camisola, o que é? Ela, camisola, aquilo que tu estás a usar agora. Eu tava com uma camiseta por baixo, tava com o casaco e uma camiseta. Sim. E eu disse, entendi. Então o professor quis dizer, olha, vocês estão todos cheios de casaco. Eu, quando eu tinha a idade de vocês, que eu era um puto, que era um piá, eu só usava camiseta. Ou seja, não tinha frio. Então foi realmente, o professor falar que era puto e usava camisola, ficou uma situação bem chata para mim, né? Então, para ver, é o mesmo idioma, mas te prega peças, né? Exato, muito. Por exemplo, teve um exemplo assim também que... Peraí, só um pouquinho, deixa eu comentar. A Elisa Regina. Minha mãe. A tua mamãe, já mandei um abraço. Ótima e encantadora entrevista. Elisa, minha querida Elisa, um beijo no seu coração. Um beijo aí pro Ney também. Casal querido, que eu tive a felicidade de conhecê-los. Um grande abraço. Então, o que o Fábio dizer? Engraçado que no Brasil, ele falou da paisagem que é diferente aqui. Mas continua então ali naquele exemplo. Você tinha um outro exemplo para nos contar ali? Sim, então... Estavam comentando lá uns colegas que um outro colega não tinha ido para a aula porque ele tinha caído de moto e tinha se magoado muito. Eu disse, ficou tão triste assim que caiu de moto e a ponto de não vir para a aula, né, por causa de tristeza, porque caiu de moto. Bom, mas tudo bem, né, cada um com seus sentimentos. Depois eu fui entender que lá magoar é sinônimo de machucar fisicamente. Por exemplo, você caiu de moto, você se machucou feio, ou seja, você se magoou muito. Que coisa interessante. Então, o verbo magoar lá significa, tem uma conotação mais física, é machucar. Também é diferente, é bastante diferente. Uma outra coisa que te chamou muita atenção lá, que é muito diferente, muito estranho.
Eu estava lembrando agora de uma coisa que me chamou a atenção aqui em Santa Catarina, quando eu vim morar para cá, a primeira vez que eu vim morar, quando eu fui morar em Lages, né, aqui em Santa Catarina, o pessoal falava PM. Deu uma briga lá, uma peleia lá em Lages, o pessoal falando, mas me deu uma peleia aí para baixo, meu Deus, chamaram até a PM. E eu, para mim, PM era a prefeitura municipal, passando uma moto aqui, só um momento. Eu disse, meu Deus, mas chamaram a prefeitura? Né? Por quê? Porque no Rio Grande do Sul nós chamamos a BM, a Brigada Militar. Quando eu falo em polícia, eu acabo pensando na civil, ou às vezes até na federal. E eu fui descobrir que no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, a polícia militar, como vocês dizem, não chama-se polícia. No Rio Grande do Sul chama-se brigada, para nós é os brigadianos, né? A brigada militar, os BM, e se eu não estou enganado, no Distrito Federal, acho que é brigada do Exército, brigada, alguma coisa assim, que é diferente também, mas que tem o mesmo poder, né, as mesmas atribuições que a polícia militar ou a brigada militar para nós. Então, é uma coisa que chama a atenção. Aqui em Lages, ainda Augusto, às vezes as pessoas falam, o brigadiano. Às vezes, comentam porque a influência do Rio Grande do Sul. Lages tem uma influência muito grande do Rio Grande do Sul. Mas então tu achava que era a prefeitura municipal. Para mim, PM era prefeitura. Exatamente. O Lages, o pessoal até é muito mais tradicionalista, muito mais gauchesco do que a minha região ali da Serra Gaúcha em si. O pessoal de Lages é muito mais tradicionalista. Santa Catarina, a tradição gaúcha é muito mais forte que o próprio Rio Grande do Sul. Isso já ouvi muitos comentários disso. Não é em todo. É um pouco, talvez seja um pouco de exagero generalizar, mas em Lages em si é muito mais tradicionalista do que a Serra Gaúcha, com certeza. A Eliane Cantela Biesek, acho que pronunciei certo, sempre brilhante, Augusto Orsato Posser. Foi minha professora no curso técnico em agropecuária. Muito carinho pela prof. Eliane Cantela Biesek. Se eu não me engano, ela mora em Erechim. Legal, Eliane. Compartilha aí e curta aí curta a LJTV Lages e o meu canal do YouTube, que está aí, ó. Todos esses programas estão no Facebook, o meu Facebook também. Curta ali e acompanhe, tem mais programas que vocês vão gostar, bem interessante ali. A prof. Eliane, a prof. Eliane nos ensinou, ela nos deu aula de agroindústria, de produção agroindustrial, quando eu fiz o técnico em agropecuária lá em Sertão, em 2009. E ela ensinou, o que mais me chamou a atenção nas aulas dela foi aprender a fazer conservas e compotas. Inclusive, semana retrasada, eu fiz conserva de cebola, de pepino, e usei todas as técnicas. Eu tenho ainda uma receita que ela deu lá para nós no papel. Eu sigo todos os passos que ela nos ensinou. Que bacana. Então, já vou fazer o convite para a professora Eliane, e tu vai me passar o contato dela depois, ou passa o meu para ela, que eu quero te entrevistar, Eliane. Eu vou te entrevistar. Legal. Vou fazer um bate-papo. Ela é onde de Erechim? Erechim, no Rio Grande do Sul. Salvo engano, ela é de Erechim. Você diga se é de Erechim, Eliane. Vou te conectar, vamos combinar, e vou fazer uma entrevista. Você vai contar essas coisas interessantes. É sempre bom trazer essas informações, Augusto. Gosto demais de trazer. Vamos trazer mais uma gaúcha trazendo receitas bem interessantes aí. Meu guri, e aí lá, então lá o guri é o puto. É o puto. O puto e a guria daí é a pita. O puto e a pita, para não falar puta. E a pita. O puto e a pita, E lá não pode falar legal, porque legal não é legal. Legal é de lei. Legal, então tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Falar piar, guri, guria, legal, né? Eles não conseguiam entender. Se eu falasse, mas que legal, eles iam pensar, mas seria ilegal? Ou seja, eles acham que legal é de acordo com a lei. Né? E é uma expressão que, de fato, realmente tem essa relação que vem de lei, né? Sim. Mas nós usamos em outro sentido. Então, para dizer o que seria o correspondente para eles ao nosso legal, para eles dizem, que giro, ou que fish, quer dizer fish, F-I-X-E, fish, quer dizer que é legal, que é bom, legal. E o é giro? massa.
E o giro? E giro, é a mesma coisa. Giro tipo, também pode ser tanto legal quanto, por exemplo, se você vai dizer que a guria é bonita, você pode dizer que a rapariga é gira. Ah, tu me fez lembrar uma outra coisa agora. Agora tu me fez lembrar uma outra coisa. Porque uma época aqui em Lages, rapariga, né? Eu usei essa expressão, é lógico que eu sei que rapariga é menina, né? A pessoa, isso aqui em Lages, não tem, isso uns anos atrás, a pessoa ficou muito ofendida comigo. Porque rapariga, ela achava que rapariga era a mulher da vida. Sim, né? sim, sim. Até ficou, disse, não, meu querido, rapariga é uma jovem. O rapaz e a rapariga. Exatamente. Lá no litoral usado, Florianópolis usa-se muito essa expressão. Florianópolis usa muito essa expressão. Florianópolis usa bastante. O que é mais de interessante lá em Portugal, que a pessoa que for lá vai quebrar a cara sem falar. Deixa eu pensar. Tinha... outro dia eu estava conversando aqui também em Barra Velha sobre as rótulas ou rotatórias, que em Portugal chamam-se rotundas. Rotunda. Então, eu por acaso tenho o meu celular configurado em português europeu, em português de Portugal. Então, quando eu estou usando o GPS para ir em algum lugar, né, a mulher fala, na próxima rotunda pegues à esquerda, na próxima rotunda pegues a segunda saída para a saída da 101. Então, da autopista, da autoestrada. Então, rotunda também era uma palavra que eu fui conhecer lá, porque rotunda também, claro, tem a parte do rot da palavra que você imagina que seja rotação, que seja algo redondo. Sim. Mas uma palavra que eu ouvia bastante lá... uma vez eu perguntei para o professor, eu falei azeite de oliva. E ele disse, não precisa dizer azeite de oliva, azeite é de azeitona, não há outro azeite. Então, você simplesmente fala azeite, porque toda a gordura que sai de uma planta, ela é chamada de, na verdade, todo o lipídio em si, né? Toda a gordura que sai de uma planta, o lipídio, é óleo. Todo lipídio que sai de um animal, ele é gordura. Então, a banha é uma gordura, a manteiga é uma gordura, e normalmente é sólida. Aquilo que sai de um vegetal é óleo, normalmente é líquido. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de linhaça, óleo de rícino, que é feito de semente de mamona refinada, né? A mamona é bem venenosa, mas quando ela é refinada, sai o famoso óleo de rícino. Sim. E também o azeite de oliva, ele é um óleo, mas por ter o nome, ter origem de azeitona, ele é chamado de azeite. Então, para eles é redundante quando nós dizemos azeite de oliva. Tem lógica, né? E como estamos agora na pandemia, agora vacina, injeção, esse é muito curioso. Aí a pessoa que vai, eu vou lá no drive-thru, vou tomar uma injeção. O português vai dizer de que forma, Augusto? Então, a primeira vez que eu ouvi isso, porque lá tem muito poucas crianças, né? Antes eu falei que havia poucos putos, tinha muito pouca criança. A taxa de natalidade na Europa é cada vez menor. Em Portugal é muito pequena. E a mulher que trabalhava na recepção da pousada onde eu morava, na pousada de juventude, ela comentou que havia levado o filho, ou o neto, o filhinho, o sobrinho dela, junto com a irmã dela, lá no médico, não sei o quê, e a criança estava chorando muito porque ela tinha levado uma pica no cu. Então, eu já tinha ouvido aquela do puto da camisola, eu já me preparei. Eu disse, não, deve ter uma explicação muito, sei lá, etimológica disso, né? Sim. Então, para eles, bundinha, inclusive de uma criança, chama de cu, né? Preciso comprar lenço umedecido para limpar o cu da criança, ou seja, para limpar a bundinha, para limpar a bunda. Lá não é ofensivo a palavra cu, né? Tanto que na sala de aula, uma vez uma colega disse, professor, vamos lá para a aula prática, estou cansada aqui de estar com o cu sentado.
Então, é dizer tá a bunda, Sim. né? E uma injeção é uma pica, não é nem picada, é uma pica. Então, quando a gente pensa nisso aqui, acaba tendo uma conotação bem erótica, né? Então, é estranho, ainda mais ela associou a uma criança, né? Sim. Então, para você ver que, no fim, tudo isso quer dizer que nós não temos que ter preconceito, porque aquilo que para nós funciona de um jeito, para eles funciona do outro, e as coisas funcionam. Nós não podemos sair, ir para outro país, ir para outra cidade, para outra região, com a mente fechada. Lá as pessoas vivem de outro jeito, né? Aqui em Barra Velha, eu fui no mercado ontem, tinha algumas pessoas, tinha uns caras lá de sunga dentro do mercado, descalços e de sunga. Claro, a praia fica na frente, né? Tem a praia ali, tem a avenida e tem o mercado, aqui o Comprão. Mas é estranho, se nós vamos fazer isso em Lages, em Marau... vai preso. Né, é atentado ao pudor. Sim. Então, há que se levar em consideração que é cultura, é costume, e isso é bonito, isso enriquece, né? Isso. Meu querido, eu digo, falar contigo, por cada programa com você, sempre gratificante, sempre informativo. Você é um menino muito, muito inteligente, gosto muito de conversar com você. Mas chegamos ao final do programa, então você tem um minutinho agora para sua mensagem de final do programa. Ok, pessoal, mais uma vez uma gratidão sincera ao meu grande amigo, inoxidável, Lauvir, por essa oportunidade. Um abraço muito caloroso, muito especial, com uma energia muito boa a todos que estão nos acompanhando agora, que estão nos assistindo, seja com a imagem, a voz, seja pela rádio. Eu acredito que o mundo tem muita coisa boa, as amizades, esse momento que nós estamos tendo aqui, tudo isso é muito bom, a gente tem que ter muita gratidão e acreditar muito, pessoal, no bem, porque as pessoas, existem muitas pessoas boas, todo mundo tem a capacidade de fazer algo bom, então nós temos que acreditar na bondade das pessoas, na nossa própria bondade, nas coisas boas, porque não custa nada. A gente tem visto muita notícia triste, muita notícia complicada, né? Mas é uma escolha nossa, partilhar isso ou partilhar um link maravilhoso para assistir um programa como esse. Vai da nossa escolha, né? Então, receba o meu abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, meu querido, eu agradeço imensamente você. Só para registrar o Matheus Henrique, mas professor, teu aluno aqui, com certeza. Um grande abraço para o Matheus. Mandando aquele alô, um grande abraço a você, Matheus Henrique, compartilhe. Dizer a você, Augusto, mais uma vez, gratidão a você pela sua participação. Continue sendo esse menino incrível, esse guri que eu gosto, admiro demais, eu gosto muito de conversar com você. E vamos, em outras oportunidades, trazê-lo para outros bate-papos aqui. Abraço do Ney, abraço do Lauvir. Cara, Elisa, para vocês, casal maravilhoso, seus pais também são pessoinhas incríveis. Um grande abraço, meu querido, que a paz esteja no coração de todos vocês e até o próximo programa. Amém, até logo.